Olá, aqui é o Rafael do Excel em Vídeo. Eu estou aqui para falar a respeito das melhores práticas para Excel. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu já vi inúmeras pessoas fazendo coisas erradas no Excel, coisas que são simples, mas que acabam atrapalhando na hora de utilizar essa poderosa ferramenta. Por isso eu decidi fazer esse vídeo, que é um vídeo das melhores práticas para o Excel. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a utilização do formato de tabela, mas antes disso, para aprender é muito importante que você pratique. Por isso eu preparei um material e deixei na descrição do vídeo aí um link para você baixar esse material. Então pause o vídeo agora, baixe o material e faça o exercício junto com o vídeo. Hoje a gente vai ver o porquê que é uma boa prática usar o formato de tabela. Para isso, eu vou fazer uma comparação entre uma tabela normal e uma tabela que eu vou formatar ela como o formato de tabela. Observe que as tabelas aqui são as mesmas. Estou mudando aqui entre elas e você pode ver que não há alteração nenhuma dos dados. Assim poderemos ver de uma forma mais clara a diferença entre elas. Então, o primeiro passo é formatar a nossa base como tabela. Então, vou selecionar a base inteira. Para isso, basta clicar aqui no canto dela. Agora eu vou apertar aqui Ctrl Shift e vou apertar para baixo. Selecionou a coluna inteira. E agora eu vou apertar para o lado direito, segurando o Ctrl Shift ainda. Pronto, ele selecionou a minha base inteira e basta vir aqui em Inserir, Tabela. Automaticamente ele aparece aqui a minha matriz que eu selecionei e ele aparece essa opção aqui, ó, minha tabela tem cabeçalhos? Sim, no caso da nossa tabela ela já tinha o cabeçalho definido aqui. Então vou dar um OK e a nossa base ela acabou de ser formatada. Este aqui é o formato de tabela. De cara aqui eu já consigo ver algumas melhorias. A primeira é que este formato ele melhora muito a visualização dos dados, pois ele já pintou as linhas aqui, uma de cada cor, ó, azul e branco, azul e branco. A segunda melhoria é que este formato ele já insere automaticamente os filtros aqui para a gente poder filtrar os dados ou classificá-los. Vamos comparar aqui com o formato anterior. Olha só a diferença. Uma das principais vantagens de usar esse formato de tabela é por causa do peso do arquivo. Mas o que ele muda no formato do arquivo? Vamos imaginar que nós temos uma tabela gigante, de umas 500 mil linhas, por exemplo. E nessa tabela há várias fórmulas, que são essas, na verdade, que pesam um arquivo. Ao utilizar o formato de tabela, ao invés da gente poder criar uma base lá com as 500 mil linhas e já deixar as fórmulas prontas para depois inserir os dados, com o formato de tabela, a gente pode ter uma base pequena e conforme a gente vai inserindo os dados, as fórmulas são automaticamente copiadas para baixo. Mas antes de eu te mostrar o funcionamento das fórmulas, eu quero te mostrar uma outra vantagem que este formato me traz. No caso, é a utilização dele com uma tabela dinâmica. Para isso, vamos inserir uma tabela dinâmica nas duas bases. Primeiro eu vou vir aqui na base normal. Vou selecionar ela inteira aqui com o mesmo processo, vou dar o Ctrl Shift aqui para baixo e para o lado e vou clicar aqui, ó, Inserir Tabela Dinâmica. Ok, eu vou colocar aqui planilha existente, para adicionar ela a uma planilha existente e vou inserir essa tabela dinâmica aqui ao lado. Vamos imaginar aqui que nós queremos ver o valor, né? A soma dos valores pelas datas aqui. Então vamos achar aqui a data do agendamento. Ok, então nós temos aqui o valor por cada data de agendamento. Vamos fazer a mesma coisa agora no formato de tabela. Então basta aqui voltar aqui, selecionar a base. Agora olha a diferença na hora de inserir a tabela dinâmica. Então vou clicar aqui, ó, Inserir Tabela Dinâmica. Mas observe que eu não selecionei a base inteira, eu cliquei apenas no canto dela aqui. Então vamos lá, Inserir Tabela Dinâmica. Ok, ele já seleciona inteiro, falando aqui que ele está querendo a tabela 1 e não apenas um intervalo como a gente fez lá do outro lado lá. Então vou colocar aqui planilha existente da mesma forma e vou inserir aqui do lado também e fazer a mesma coisa aqui, a soma do valor pela data do agendamento. Ok, mesmo resultado, pois as bases são as mesmas. Vamos ver na base normal a questão da base de dados da tabela dinâmica. Então vamos voltar aqui na base normal, clicar na tabela dinâmica e vamos aqui em Analisar, Alterar fonte de dados. Olha, aqui ele limita as células, né? Ele me fala que ele quer o intervalo da B2 até a I22.
Lembrando que lá no formato de tabela, ele escreveu aqui tabela 1. Já já você vai entender melhor essa diferença. Você deve estar se perguntando, mas Rafael, ficou igualzinho as duas tabelas. Qual que é a diferença entre o formato normal e o formato de tabela? Então vamos lá. Agora que a gente vai fazer a diferença aqui, e essa diferença ela mexe tanto no formato de tabela quanto na questão das fórmulas lá, que eu tinha falado pela questão de deixar a fórmula pronta e copiar para baixo. Então a gente vai mexer em duas coisas ao mesmo tempo. Para isso, eu vou criar uma fórmula aqui para você ver como que ele vai afetar tanto a fórmula como a tabela dinâmica. Então vou criar uma fórmula aqui para a comissão. Vamos fazer aqui igual o valor aqui vezes a comissão aqui de 5% e dar o Enter. Pronto. Olha o que aconteceu. Ele me trouxe o valor aqui da comissão, né? E ele me trouxe somente nessa célula aqui. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que copiar isso aqui para baixo para trazer para todas essas linhas aqui. Agora a gente vai fazer a mesma coisa no formato de tabela. Então vamos lá, formato de tabela, eu vou fazer o mesmo cálculo. Igual o valor da comissão vezes o percentual aqui de comissão aqui. Então vou dar o Enter. Olha só, ele já trouxe aqui para todas as linhas aqui de uma vez só. Só que para ele fazer isso, a gente tem que digitar aqui na primeira linha. E se a gente for fazer uma alteração na fórmula, tem que ser sempre aqui na primeira linha, porque aí ele já joga para todas as outras linhas aqui de uma vez só. Se eu fizer uma alteração, por exemplo, aqui, vai alterar somente essa célula, ele não vai alterar tudo. Para alterar tudo, a gente sempre tem que mexer nas fórmulas na primeira linha aqui do formato de tabela. Sempre, isso é uma regra. Agora você vai entender por que afeta aqui a tabela dinâmica e também as fórmulas. Para isso, nós temos que vir aqui na tabela de dados para carregar. Vamos copiar esses dados aqui sem os títulos, apenas os dados. Vou clicar aqui na primeira linha dos dados, dar um Ctrl Shift para baixo e para o lado aqui. Ele selecionou a minha base inteira. Vou dar um Ctrl C e vou carregar esses dados nas duas tabelas. Então vamos ver o que acontece, preste bem atenção. Vamos aqui no formato normal, vamos clicar aqui com o botão direito e vou colar como valores. Pronto, olha só, os dados vieram parar aqui, mas não mexeu em nada aqui, ó, na questão das fórmulas aqui, né, da fórmula aqui e desse percentual que eu já tinha deixado pronto aqui. Ele não mexeu em nada. Agora vamos aqui para o formato de tabela. Eu vou colar os mesmos dados. Clicar com o botão direito e colar valores. Olha o que aconteceu. Ele copiou o formato da tabela para baixo, ou seja, ele aumentou a minha tabela, copiou a fórmula, só que esse aqui ele não copiou porque ele é um valor, ele não é uma fórmula. Então esse aqui eu vou ter que realmente copiar para baixo. Então vou lá embaixo aqui e vou subir aqui e vou copiar esse 5% para baixo. Olha só, ele já arrumou tudo aqui. Já no formato normal, eu vou ter que vir aqui nele, fazer a mesma coisa com 5%, ok? Isso já era de se esperar, mas eu vou ter que fazer também com a fórmula, né? Então vou copiar aqui para baixo e ele também fez a mesma coisa, ok? Agora, vamos dar um atualizar aqui na tabela dinâmica para ver o que acontece. Ó, não aconteceu nada. Vamos aqui agora no formato de tabela e vamos fazer a mesma coisa, só atualizar a tabela dinâmica. Atualizar. Vamos ver o que acontece. Olha só, ele aumentou aqui a nossa tabela dinâmica. Mas por que ele aumentou a tabela dinâmica aqui e aqui não? E eu vou te explicar o porquê. É porque essa tabela dinâmica, a base dela é essa tabela. Não é um intervalo de valores, é a tabela. Então, se eu colher os dados aqui embaixo e a tabela se aumentou sozinha, né? Ela cresceu aqui, ela falou que não é mais até essas linhas a tabela. A tabela agora vem até o final aqui, até essas linhas aqui. Então a tabela ela se alterou, ela cresceu. Como eu estou selecionando a tabela, ao mesmo tempo que ela cresceu, que entrou novos dados, estes novos dados vão aparecer aqui também, pois eles estão vindo da tabela e eu estou selecionando a minha base como a tabela. Agora no formato normal, a minha base ela continua selecionando apenas um intervalo. Vamos ver aqui, ó, analisar, alterar fonte de dados. Estou selecionando um intervalo e não uma tabela. Para me incluir esses dados novos, eu vou ter que vir aqui e selecionar novamente a minha base de dados por completo. Ok?
Agora sim, ó, ele puxou os valores. Imagina, todas as vezes que a gente tiver que incluir dados neste formato aqui, que é o formato normal, a gente vai ter que vir na tabela dinâmica, analisar, né, clicar aqui no analisar, alterar a fonte de dados e selecionar novamente a base de dados. Olha o trabalho desnecessário. Quanto no formato de tabela, basta inserir o dado embaixo, clicar em atualizar, que os dados novos já vêm automaticamente. Uma outra coisa aqui que eu percebi que é melhor no formato de tabela do que no formato normal é uma questão de produtividade. Existe um atalho que eu gosto muito para selecionar a base inteira, que é o Ctrl T. Geralmente eu vou lá na última linha, né, e seleciono o Ctrl T para ele selecionar a base de cima para baixo e eu tirar o título aqui para me selecionar apenas os dados. Às vezes eu preciso fazer isso. E quando eu faço isso no formato de tabela, vamos fazer aqui agora, eu vou dar um End para baixo e vou dar um Ctrl T, ele já seleciona para mim apenas os dados, ele não seleciona o título. Agora, se eu for no formato normal e fazer isso, ó, vou lá embaixo, vou dar um Ctrl T, o Excel selecionou o título, fazendo com que eu tenha que apertar o Shift e apertar para baixo para tirar aqui os títulos da minha seleção. Parece até uma coisa sem importância, né? Mas para mim que faço isso o dia inteiro, já é uma diferença danada na minha produtividade. Essas são as principais vantagens que eu consegui identificar quando eu comecei a usar o formato de tabela. Uma outra coisa muito importante que eu percebi na questão do formato de tabela é que é melhor que quando você for utilizá-lo, você não bloqueie a sua planilha, deixe ela totalmente desprotegida, pois quando você protege ela, limita algumas coisas aqui no formato de tabela. Você gostou de aprender sobre o formato de tabela? Então deixa um comentário aí no vídeo, se inscreva lá na minha página do Face, entra no meu site, curta o meu canal no YouTube, se inscreva ali para receber os vídeos e se inscreva na minha lista de e-mail para receber as novidades por e-mail e os vídeos também por e-mail. Não perca os próximos vídeos dessa série, eu vou trazer ainda mais melhores práticas para o Excel. E se por um acaso você que está vendo esse vídeo, você estiver passando por alguma dificuldade financeira, ou tiver com a intenção aí de melhorar a sua vida financeira, de organizar a sua vida financeira, ou você quer viajar, quer economizar um dinheiro, para tudo isso você precisa organizar a sua vida financeira. E eu fiz uma planilha que eu considero a melhor planilha que tem na internet, pois eu já procurei outras planilhas e vi que a minha ela tem muitos diferenciais em relação às outras. Se você quer conhecer melhor essa planilha, acesse o link que tem aqui na descrição, que você vai poder ver ela e vai poder comprovar tudo que eu estou falando para você.